O Espiritismo. O Espiritismo é uma religião que tem como base a imortalidade da alma. Seus adeptos acreditam na vida após a morte, tendo como principal objetivo a comunicação com espíritos, seja para supostamente conversarem com pessoas que já faleceram, obterem curas, ou envolverem-se com eventos sobrenaturais. O Espiritismo está ligado ao ocultismo, pois ele está sempre em busca de uma conexão mística, ou seja, misteriosa, espiritual, sobrenatural. E no Espiritismo, as pessoas que entram em contato com espíritos são chamadas de médiuns. O maior nome do Espiritismo foi Allan Kardec, um educador, autor e tradutor francês, que viveu entre os anos de 1804 e 1869, e que é considerado o fundador da doutrina espírita. Algo interessante a ser ressaltado é que Allan Kardec não era o seu nome original, e ele somente passou a ser usado depois que Hippolyte Léon aprofundou-se no espiritismo, e então uma entidade lhe sugeriu que mudasse seu nome para Allan Kardec. Tudo começou em 1854, quando ele interessou-se pelas mesas girantes, que consistiam em um tipo de sessão mística, onde havia uma suposta comunicação com seres espirituais. Alfabetos ou objetos eram colocados sobre essas mesas, que inclinavam-se e batiam, respondendo a certas perguntas. As pessoas buscavam através destes eventos estranhos respostas para a vida pessoal, ou previsões do futuro. Tais fenômenos despertaram um grande interesse em Kardec, que começou a praticar o espiritismo. Através da psicografia, escritos ditados por espíritos, Kardec teve contato com uma entidade, que passou a auxiliá-lo em seus trabalhos. E a partir daí, Kardec começou a estabelecer uma estrutura religiosa, que abrangia vários conceitos, como contato com os mortos, conhecimento do mundo espiritual, e o relacionamento de tais seres com o homem. Na verdade, o espiritismo já existia desde a antiguidade, de maneira que Kardec somente inseriu novos conceitos, e criou um novo termo para ele, deixando-o muito famoso. Em 18 de abril de 1857, Kardec publicou o Livro dos Espíritos, um acontecimento que é considerado a fundação da religião espírita, e nesse mesmo ano, Kardec fundou a primeira sociedade espírita. Existem algumas controvérsias sobre Allan Kardec, e uma delas é a sua discriminação contra os negros. E por razões de bom senso e respeito aos afrodescendentes, tais textos não serão expostos neste vídeo. Muitos espiritistas ou defensores de Kardec afirmam que suas opiniões não eram racistas e que ele somente as expressou de acordo com o contexto social da época. Allan Kardec pregava a imortalidade da alma, pois de acordo com ele, o homem morreria e depois renasceria em novos corpos, e assim ele viveria eternamente no universo. Allan Kardec morreu em 31 de março de 1869, e em seu túmulo está escrito as seguintes palavras: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Algo interessante é que o movimento espírita teve início nos Estados Unidos, e então ele ganhou grande popularidade na França. Em 1848, antes mesmo de Kardec ingressar no Espiritismo e criar a sua doutrina, surgiram nos Estados Unidos as Irmãs Fox, as quais insinuavam que conseguiam comunicar-se com espíritos. As irmãs Kate, Leah e Meg Fox chamaram a atenção de muitas pessoas com suas sessões paranormais, e posteriormente elas afirmaram serem as fundadoras do Espiritismo. As irmãs Fox ganharam muito dinheiro e seguidores, os quais estavam interessados em previsões e nos supostos eventos sobrenaturais. Mas todo este sucesso não durou muito tempo, e ele logo chegou ao fim. Em 1888, após brigarem com Leia, Kate e Meg revelaram que todos os eventos sobrenaturais realizados por elas ao longo dos anos eram uma completa farsa. Elas afirmaram também que o espiritismo era uma grande fraude, e que não havia absolutamente nenhuma verdade nele. E então Kate mostrou as técnicas que elas usavam para enganar as pessoas, e fingirem que tais eventos eram sobrenaturais.
Elas estalavam os dedos dos pés, ou batiam os joelhos e tornozelos uns nos outros, e depois insinuavam que os sons provinham de espíritos. Kate chegou a dizer as seguintes palavras: Tudo fraude, sem exceção. Contudo, Meg e eu somos as fundadoras do espiritualismo. Veja agora outras declarações delas. Estou aqui esta noite, como uma das fundadoras do espiritismo, para denunciá-lo, como uma farsa absoluta, do começo ao fim, como a mais frágil das superstições, a blasfêmia mais perversa, conhecida pelo mundo. Considero o espiritismo uma das maiores maldições que o mundo já conheceu. De fato, o espiritismo é uma fraude, pois muitos usam técnicas ou histórias para ludibriar as pessoas, enquanto outros trabalham com o ocultismo, gerando a falsa impressão de que estariam se conectando com seres divinos, ou com aqueles que já faleceram. O contato com os mortos não existe, porque, de acordo com a Bíblia, eles estão dormindo, e não vagando pela terra como alguns insinuam. Além disso, os espíritos que são invocados nestas sessões são na verdade demônios, que somente propagam mentiras e enganam o homem. Mesmo assim, os adeptos ou defensores do espiritismo rotulam-no de divino, afirmando que ele pode ajudar as almas perdidas, e que as entidades invocadas têm o poder de curar e auxiliar o homem, como também de protagonizarem outros milagres. No ano de 1889, Meg viu-se na pobreza e pressionada pelo movimento espiritualista, que não gostou das palavras proferidas por ela contra a sua religião. Então Meg buscou retratar-se e tentou retomar suas sessões espíritas. No entanto, ela e Kate haviam perdido toda a credibilidade e acabaram passando o resto de suas vidas na pobreza. De qualquer modo, as irmãs Fox desempenharam um importante papel na propagação do espiritismo, exaltando-o e também difamando-o, e assim como Allan Kardec, elas podem ser consideradas as fundadoras do movimento espírita que vemos hoje. Uma prova disso pode ser vista através do seguinte fato: após as notícias de que as irmãs Fox protagonizavam milagres chegaram até a França, houve um grande interesse por parte dos franceses em relação a estes eventos sobrenaturais, levando posteriormente Allan Kardec a aprofundar-se no assunto e a elaborar a doutrina espírita. Logo a seguir veremos os principais conceitos do espiritismo. Existência de um Deus. O universo foi criado por Deus, e isso inclui tudo, como o homem, animais, coisas materiais e imateriais. A imortalidade da alma, ou seja, que um homem vive para sempre, e consequentemente não precisaria receber a vida eterna, e não necessitaria de Yeshua. Reencarnação, uma tese que defende que o homem assume outros corpos após a morte, inclusive a de animais. Vida após a morte, em outras palavras, que o homem jamais dorme ou descansa, permanecendo vivo, mesmo quando morre. Possibilidade de contato com os mortos. Os espíritos invocados têm o poder de curar, ajudar ou prejudicar um indivíduo. Yeshua foi criado por Deus e é um exemplo a ser seguido, porém ele não possui uma autoridade celestial, sendo considerado apenas um grande reformador. A caridade é importantíssima para o homem, e as imagens não devem ser cultuadas. Quase todos estes dogmas são contrários à palavra de Deus, tornando o espiritismo uma doutrina absolutamente corrupta.